Oi, minha gente, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Quincas Borba. Com certeza você já deve, né, conhecer esta obra. Se você não leu, você está atrasado na sua leitura de clássicos. Quincas Borba pertence à fase realista de Machado de Assis, né? Muito recorrente em concurso. Essa obra ela foi publicada em 1891 e é atualíssima no que se refere a livros abordados em vestibulares, né? E ele é interessantíssimo, certo, minha gente? Quincas Borba, a gente tem como personagem central um filósofo. O nome que tem, né, que vem na nossa capa, Quincas Borba, que na verdade não é ele que atua no livro como personagem principal, né? Nós sabemos que quando o livro é escrito aqui, Machado de Assis, o narrador aqui no caso, né, ele já fala da questão da morte de Quincas Borba, ele já vai nos primeiros capítulos contando sobre a morte dele, né? Então eu vou falar algumas coisas mas não vou contar todo o livro, tá certo? Não vou resumir, como eu falei, nós vamos falar brevemente, então não é nenhum resumo do livro, eu vou puxar aqui uma temática para nós conversarmos. Tem muitas questões que se tornaram assim conhecidíssimas e algumas frases ou expressões que já são assim de praxe, já se espera que caia em prova, né? Por exemplo, a abordagem dos vencedores às batatas. Você já ouviu essa expressão? Aos perdedores, ódio ou compaixão. Aos vencedores, as batatas. Pronto, essa abordagem aí, né? Essa questão é tratada na teoria que traz o livro Quincas Borba. Teoria, professora, sim. Nós temos a teoria Humanitas, que é uma teoria desenvolvida por Quincas Borba. Mas nós vamos falar aqui da personagem principal, né, que é Rubião. Rubião é uma pessoa que herda a fortuna de Quincas Borba, né? E Rubião, obviamente, passará por grandes questões. Nós sabemos que este livro ele é da fase realista, então, claro que nós vamos ter aqui uma abordagem ao real, não a idealização, né, de personagem, mas o real, mostrando as fraquezas, os fracassos, algumas pessoas, a sua falta de caráter, né, vamos dizer também a questão da inocência e talvez até de uma certa tolice, né? Estou falando aqui de vários aspectos de personagem. Rubião, por exemplo, no começo a gente tem uma caracterização da personagem, ou do personagem, né, como que ele se referir Rubião, e nós temos assim, olha, em relação a ele, questão de não só de caracterização, né, da personagem fisicamente, mas na questão do íntimo, do subjetivo. Veja o que diz. Rubião fitava a enseada. Ele estava olhando, né? Lá, o seu contexto, o cenário, eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas na verdade vos digo, o narrador aqui, né? Vos digo que pensava em outra coisa. Gotejava o passado com o presente. Minha gente, gotejar. Você sabe que gotejar vem de gota, né? Veja aqui a escolha linguística de Machado de Assis, né? Gotejava o passado com o presente. Você sabe que ele está olhando particularidades do passado e fazendo, então, né, uma comparação em relação ao presente. Aí veja o que nos diz, ainda o primeiro capítulo, primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Este livro ele tem capítulos curtos, né? Então ele diz assim, quem era humano? Professor. Quem é agora? Capitalista. Rubião era professor. Rubião herda tudo que era de Quincas Borba, né? Inclusive o cachorro, que também se chamava Quincas Borba. Isso é uma particularidade interessante. Para ela herdar a fortuna, a condição era essa, que cuidasse do cachorro, né? E daí você vê que, observe que ele trata já nesse primeiro capítulo, na caracterização do personagem Rubião, né? O fato dele ter sido professor. O que era um ano professor, o que é agora capitalista. Observe. Aí ele diz, eu vou terminar só esse parágrafo. Olha para si, para as chinelas, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as estrelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Minha gente, por que eu estou destacando esse primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo?
e dando essa ênfase aqui a professor. Bem, como eu falei no início, não sei se eu falei, se eu esqueci eu vou retomar, né? Eu vou falar, e se eu já falei, vou retomar. Quincas Borba é o livro do mês dos meus alunos, tanto do ensino médio quanto do aprimoramento, né? É o livro sugerido para a leitura mensal. E nós fazemos, com a abordagem das obras literárias, alguns temas são desenvolvidos, né? Nós fazemos propostas com temas em que o aluno possa abordar a obra lida, fazer uma alusão literária, né? Hoje eu pedi à turma que fizesse uma dissertativa argumentativa com o tema a valorização do professor na sociedade brasileira. É um tema muito recorrente, muito trabalhado, né? Mas eu pedi para que os alunos citassem esse aspecto aqui, citasse Quincas Borba, né, a obra Quincas Borba, e falasse brevemente sobre Rubião, fizesse uma abordagem a Rubião. Bem, claro que entenderá melhor, né, o que eu quero falar quem lê o livro, quem já leu, né? Se você quiser entender melhor, se quiser citar melhor, obviamente o aluno ele deve ler o livro, né, para compreender por que caminhos Rubião passa, o que é que ele enfrenta, né? E por que o primeiro capítulo, nas primeiras apresentações de Rubião, faz questão de dizer que há um ano ele era professor e agora ele era um capitalista. Você sabe, e no final desse parágrafo que eu li, falou da questão do sentimento de propriedade, sensação de propriedade, né? Bem, quando nós falamos de professor, no cenário brasileiro, nós falamos de condições muitas vezes precárias, né? De ensino, a questão salarial, a desvalorização, porque embora a temática seja a valorização, a questão do valor em si, mas você sabe que toda dissertativa tem que ser problematizada, né? Para que você então crie argumentos e desenvolva sua intervenção acerca daquela temática, se posicione, apontando meios, caminhos, agentes de mudança daquela situação então que você citou como problema, que você abordou como problema. Bem, Rubião, nós vemos aqui que ele não tinha uma situação financeira tão boa. Você vai desenvolver, você vai compreender isso no decorrer da sua leitura. Mas aqui, no primeiro contato que você tem, na primeira caracterização, você já observa o quê? Que ele era, o narrador desse professor. Há um ano era professor, agora é um capitalista e ele tem essa sensação de propriedade. Então aqui já faz uma abordagem, minha gente, a questão também não muito boa financeiramente de Rubião. Rubião não tinha recursos, Rubião não tinha meios, Rubião era, por assim dizer, um mero professor, né? Já naquela abordagem, fazendo alusão literária, obviamente, Rubião não tinha tantos recursos como a gente pode observar. Porque a gente sabe disso já nesse primeiro momento, porque se faz aqui essa retomada, né? Essa retomada não, essa alusão, né? De que há um ano ele era um professor e agora era um capitalista. Ele pensava em dinheiro, ele pensava no que ele tinha, nas posses, né? Então, a gente tem puxando essa situação para a realidade, saindo da ficção, saindo do universo literário e trazendo para o contexto, né, da sociedade atual. O que muda? Será que os professores hoje vivem uma situação diferente da que vivia Rubião, das condições que Rubião tinha? Bem, eu não vou dar spoiler do livro, né? Claro, porque quem não leu deve ler, nada substitui a leitura, nada. Mesmo que eu falasse o livro, todos os detalhes, não substituiria a sua leitura, né? Mas se você tirar um tempinho e ler o livro, os da Isolada tem que ler, né? Claro. Você verá que Rubião foi ludibriado, ele foi enganado, né, por um casal que o encontra e torna claro que Rubião ele não tinha trato com o dinheiro, ele não tinha meios, ele não sabia então administrar uma fortuna como a que ele herdara de Quincas Borba, né? E daí eu posso dizer o quê? Não, porque ele não era inteligente, né? Eu estou dizendo aqui que o professor, trazendo para essa questão do professor não era inteligente? Não. É porque ele não estava acostumado a lidar com dinheiro. Ele herdar uma fortuna, né? Uma fortuna. Ele se tornou uma pessoa riquíssima, tanto que ele se tornou alvo
de interesseiros. Aí a gente tem a abordagem o quê? Ao realismo, né? O realismo, a classe literária, a escola literária realismo, vai justamente expor essa sujeira, por assim dizer, né? Essas questões que são desagradáveis, né? O que estava ali escondidinho na sociedade, né? Na alta sociedade, e que vem tudo à tona no realismo, tudo é mostrado assim, né? É jogado assim, como a gente usa informalmente, no ventilador, para todo mundo ver, todo mundo ouvir, todo mundo saber. Porque Rubião, ele é então enganado, né? Não vou falar o final da história, mas ele, com certeza, se nós sabemos que ele é ludibriado, ele não sabia lidar com dinheiro, obviamente ele não vai se dar bem, né? O final não será tão bom. Mas tem muitas questões que a gente pode abordar neste livro, certo? Aos meus alunos foi sugerido então fazer essa abordagem literária, citando então Rubião, que é o protagonista da história, né? Tenho certeza que farão textos ótimos, muito bem desenvolvidos nessa abordagem literária, e sugiro a todos a leitura do livro, não só de Quincas Borba, né, mas que tenham acesso à trilogia de Machado de Assis, tanto Dom Casmurro, né, como Memórias Póstumas, e que desenvolvam o gosto pela leitura e que saibam utilizar também nos argumentos, né, especialmente nas dissertativas. Claro que eu ressalto, não queremos coisificar a literatura, mas como nós bem compreendemos, na dissertativa argumentativa dos vestibulares é sugerido que você tenha argumento de autoridade. E um argumento de autoridade é a literatura, as obras literárias, tá certo? Você pode citar exemplos de personagens, de épocas. É claro que você vai dizer, vai fazer o laço, né? Você vai dizer que você está citando a questão, obviamente, do fictício, né? Do literário. Aí você puxa o gancho, então. Na atualidade, não é tão diferente. No cotidiano social brasileiro, certo? Você faz o contraponto, né? Mas espero que tenha ajudado, que vocês realmente se motivem a ler o livro e a escrever, a produzir textos, né? Um abraço, até a próxima!